continuar aquele assunto que a gente falou na aula passada de origem da vida. Na verdade, eu vou revisar o que eu falei na outra aula, porque a gente falou só uma vez, então, para fixar melhor o conteúdo, a gente vai falar dele novamente, e aí a gente vai dar continuidade. Depois que a gente revisar tudo que a gente falou na outra aula, e a gente continua uma parte que nós não falamos, que é a hipótese de Oparin e Haldane, tá? Eu imagino que vocês já estão visualizando a tela do meu notebook, não já? Né? Que está aí a origem da vida, beleza. Então, nós vamos começar a falar desse daí, então. Então, olha só. Então, quando nós falamos lá da origem da vida, é uma tentativa de explicar como surgiu a vida do planeta. Então, a gente tem hipóteses que são bem aceitas, tem outras hipóteses, como a gente viu na outra aula, que, assim, são praticamente ridículas, né? São meio estranhas de a gente pensar atualmente, mas teve uma época que eles acreditavam dessas determinadas hipóteses, tá? Então, eu vou até colocar aqui uma coisa para a gente não confundir. Big Bang. Big Bang, ele não é uma teoria para o surgimento da vida no planeta. O que eu quero estudar agora? A origem da vida. Então, como que surgiu os primeiros seres vivos? Big Bang, ele não é uma teoria para a origem da vida. O Big Bang, ele é uma teoria para o surgimento do nosso planeta, para o surgimento aí, né, do nosso sistema solar. Então, o planeta surgiu há 4,5 bilhões de anos, né? E a teoria que se tem para o surgimento do nosso planeta seria uma grande explosão, né, que teria dado origem aos planetas que formam o nosso sistema solar, tá? E aí, no início, esses planetas seriam como se fossem bolas de fogo. Então, uma coisa que eu não posso confundir, se perguntar para você, falar sobre as teorias da origem da vida, o Big Bang não é uma teoria da origem da vida. O Big Bang é uma teoria para explicar o surgimento do planeta, tá? Então, não confundir. Ele não é... Big Bang não tem nada a ver com a origem da vida, certo? Então, ele é uma grande explosão de massas, né, que deu origem ao nosso sistema solar. Beleza. Bom, das teorias para a origem da vida. A primeira teoria que a gente vai falar, que a gente comentou na outra aula e a gente vai reforçar hoje de novo, é o criacionismo. Então, o criacionismo é uma teoria que eles acreditam que os seres vivos, eles teriam surgido a partir da criação divina. Então, que um ser especial, que um ser divino, né, que no caso os cristãos eles acreditam em Deus, teria criado todos os seres vivos. Então, essa é a teoria do criacionismo. Então, o criacionismo é uma teoria que tenta explicar o surgimento da vida no planeta. Beleza. Então, essa já é para aparecimento da vida. Bom, então, segundo o criacionismo, se pergunta para a gente explicar o que você entende pelo criacionismo, o que eu iria explicar? Alguém sabe me dizer o que vocês entendem por criacionismo? Fala aí para mim, Alana. Espera aí, Eduarda, deixa alguém falar. A Alana, fala para mim, por favor. Cadê a Alana? Oi, professora. Oi. Fala para mim, Alana, o criacionismo, o que seria? Rafael, com quem você está conversando, Rafael? Você está todo gesticulando, falando tanto. Ei, Rafael. Vamos lá, fala para nós. Isso, é isso, no criacionismo, Alana. O que você acha que é isso daí? É a teoria de que foi Deus que criou a gente, o mundo. Isso. Então, que os seres vivos teriam sido criados a partir de um ser divino, né? No caso, para nós, a gente acredita em Deus, então seria Deus para nós, né? Mas é claro que tem outras culturas que acreditam em outros deuses, né? Então, eles acreditariam que seria um outro Deus, né? Mas, assim, criacionismo, criação divina. Então, essa é a primeira teoria para tentar explicar a origem da vida. Beleza. Quer complementar, ou Eduarda Vitória? Não, professora, pode prosseguir. Que era o mesmo que ela, né, falou. Então, então aqui, né, a mão aí do nosso Criador, e aí a imagem quer dizer o quê? Que seria uma imagem do criacionismo. Então, o Criador, um ser divino, que teria criado os seres vivos. Né? Lembra, eu falei na outra aula, de novo eu repeti, aqui a gente não está questionando religião, não é isso. A gente está simplesmente falando dessas teorias. Então, se
Quem acredita ou quem não acredita, isso não vem ao acaso, né? É só a gente estar comentando as teorias da origem da vida, certo? Então, não estou questionando religião nenhuma. Bom, uma outra teoria que tenta explicar a origem da vida é a panspermia. Essa panspermia, eles começaram a falar dela depois daqueles experimentos de Pasteur, que a gente viu na outra aula e que a gente vai reforçar hoje. Então, essa panspermia fala o seguinte, que a vida teria sido traga de outro planeta para cá, vinda em meteoros. E que os primeiros seres vivos que teriam vindo em meteoros seriam seres unicelulares. Então, seriam células que teriam vindo para o nosso planeta, tá? Oriundas de outro planeta. Então, vamos imaginar lá aqui em Júpiter, né? Mais distante ainda, para ficar mais louca ainda essa história. Lá em Júpiter, vamos imaginar que tivesse formas de vida, células, seres vivos. E aí, uma forma de vida dessa teria entrado em contato lá num cometa, e aí teria trago aqui para o planeta Terra através desse meteoro, ou de um cometa, alguma coisa assim, certo? Então, a panspermia é uma teoria que não é aceita, né? Então, lembra que criacionismo a gente nem falou se é aceito ou se não, porque tem muita gente que acredita no criacionismo. Então, tem muitas pessoas que acreditam nele, né? Tanto que até tem outras ideias em relação ao criacionismo. Mas panspermia, ela já é comprovada cientificamente que não pode acontecer. Por quê? Porque, primeiro, quando um meteoro, né, ou até mesmo um cometa, vai colidir com a superfície do planeta, ele explode, tá? Quando ele entra em contato com a nossa atmosfera, vai ocorrer uma explosão. E essa explosão mataria qualquer forma de vida que tivesse ali dentro. Tá? Então, seria impossível, né? Mesmo que tivesse um ser vivo ali dentro, seria impossível ele sobreviver a esse impacto. Tá? Bom, outra coisa, essa teoria da panspermia, ela também não serve para explicar a origem da vida. Por quê? Ela explica como o ser vivo teria chegado aqui no planeta Terra. Mas ela não explica como ele originou. Então, quer dizer que o ser vivo está em outro planeta. Então, e lá? Como que ele surgiu? Porque aqui a gente quer falar da teoria da origem da vida, da onde ele originou, né? Então, a panspermia não explica, certo? Bom, vamos pegar aqui, então, o Antônio Carlos. Fala para mim, o que você entende, então, dessa panspermia? Pode falar, Antônio Carlos. Hã? Não consegui ouvir você. Eu acho que está sem áudio. Tá sem áudio? Qualquer coisa você coloca no chat, então. Você quer falar, Bernardo? Fala para nós. O que seria, então? O que você entende dessa panspermia? E eu, professor? Isso. Foi igual a senhora falou, foi um meteoro caiu aqui, trazendo vidas unicelulares, era? Isso. E, por exemplo, para que eles propunham essa teoria? A panspermia serve para explicar o quê? O que eles queriam explicar com a panspermia? Veio para a vida na Terra? A origem da vida? Isso, como surgiu a vida, né, no planeta Terra. Então, essa seria a função, né, dessa teoria, né? Bom, outra teoria para explicar a origem da vida seria a abiogênese. Então, olha o nome. O A antes da palavra significa não. Bio significa vida, gênese significa origem. Então, a teoria da abiogênese, ou que eu posso chamar também geração espontânea. Então, por exemplo, lá no exercício, não está escrito abiogênese, uma questão. Está escrito lá geração espontânea. Abiogênese ou geração espontânea é a mesma coisa. O que quer dizer isso? A biogênese ou geração espontânea é uma hipótese em que eles acreditavam que a vida poderia surgir da matéria não viva, que um ser vivo poderia ter se originado da matéria bruta, né, de uma matéria que não tinha vida. Então, por exemplo, eles acreditavam que se
deixasse lá uma pedra, tivesse uma pedra no meio do lago, e aí depois eles voltassem e tivesse um jacaré em cima daquela pedra, eles acreditavam que aquela pedra teria dado origem àquele jacaré. Tá? Então, a biogênese, eles achavam que um ser vivo surgia da matéria bruta. Então, por exemplo, igual a gente vê hoje, tá aí na época de goiaba, e a gente vai lá e olha, tem um bichinho na goiaba, uma larva. Na biogênese, eles acreditavam que aquela larva que apareceu na goiaba teria nascido daquela fruta ali. Então, ela surgiu do nada ali, certo? Só que a gente sabe que aquela larva não faz parte da goiaba. Aquela larva, ela surgiu de uma mosca que depositou os ovinhos dela ali, e aí ela começou a desenvolver dentro daquela fruta. Mas ela não nasceu daquilo. E para quem acredita na biogênese, teria nascido daquilo ali. Então, por exemplo, aqui, né, de um sapo, então estaria num lago, uma represa, um banco de areia ali. E aí depois ele via naquele banco de areia, passavam uns dias, ele via um sapo ali em cima. Eles acreditavam que aquele sapo tinha nascido daquele banco de areia, e não que ele apareceu ali, porque ele estava na água, apareceu dali. Eles acreditavam que ele nasceu daquilo, que ele surgiu daquilo. Então, a biogênese... Agora tu tá fazendo sentido. Certo. Então, a biogênese é uma teoria que tenta explicar a origem da vida, como o ser vivo surgiu. Só que para explicar isso, né, eles acreditavam, então, que o ser vivo podia surgir, o primeiro ser vivo surgiu da matéria bruta. É claro que eles viam, por exemplo, um cachorro com uma cadelinha com um cachorro ali, cruzava e nascia filhote. Né? Mas eles achavam que o primeiro a aparecer, no começo do mundo, ele teria surgido da matéria bruta. Então, tivesse uma pedra ali, aquele cachorro poderia ter surgido daquilo. Então, as primeiras formas poderiam ter surgido daquilo. E, na época, eles acreditavam que até na própria época deles ali, que ainda aparecia, a matéria bruta poderia dar origem ainda a um ser vivo. Então, isso era a biogênese. Então, eles tinham até receita para surgimento de seres vivos. Então, eles acreditavam que se a gente pegasse uma camisa suja de suor, grãos de trigo, e deixasse aquilo por volta de 10 a 15 dias num quarto, né, escuro ali, aquilo tinha uma força vital que fazia gerar ratos, que os ratos nasciam daquilo, né? Sendo que, na verdade, o rato vinha para se alimentar daqueles grãos de trigo que estavam ali. Ele não nascia daquilo. Mas a biogênese, eles acreditavam que a matéria bruta, igual a camisa, o grão de trigo, tinha uma força que gerava a vida, e o rato nasceria daquilo, né? Por isso que eu falei para vocês que aí essa teoria é a teoria mais, para a gente pensar hoje, mais boba que teria, né? Mas, assim, muita gente acreditava, né? Porque quem não acreditava nessa época, quem não acreditava em criacionismo, quem não acreditava nessa entidade divina, num ser divino, acreditava nisso. Então, ele queria explicar o surgimento da vida de qualquer forma. Então, eles começaram a acreditar nisso daí. Bom, um cientista que não acreditava na abiogênese é chamado de Francesco Redi. Então, quando ele ouvia esses assuntos, ele ficava bobo, né? Uma outra coisa que eles falavam também é que o arroz, a carne em putrefação, dava origem a larvas. Então, ele achava que aquilo ali dava origem a uma larva e que a larva nascia, né, da carne ou do arroz que estava em putrefação. Na verdade, a gente sabe bem que não é isso, né? E Redi, ele não acreditava nisso, no que as pessoas falavam em relação à biogênese, por quê? Por exemplo, principalmente quando falava da questão da carne. Eles iam os caçadores, o cara ia para a floresta, matava um animal ali, então, por exemplo, pegou um javali, matava para comer, aí pegou esse javali, o que eles faziam? Eles protegiam aquela carne, né, contra moscas. Então, dali ele tirou a ideia, se o caçador está protegendo a carne contra a mosca, quer dizer que aquela larva não nasce da carne em si, né? Tem alguma coisa a ver com a mosca. Então, aí Redi pensou em fazer um experimento e ele fez o experimento. Que ele pegou o quê? Frascos de vidro e colocou dentro desses frascos, né, pedaços de carne. Né? Em cada frasco ele colocou um pedaço de carne. E aí, em um frasco ele deixou aberto,
O outro frasco ele lacrou, fechou bem fechadinho, e no terceiro frasco ele deixou com uma gaze, né? Bom, aí o que ele observava? O primeiro frasco que estava aberto, as moscas entravam e saíam toda hora. O que estava fechado, lógico, não tinha como a mosca entrar. O que estava com a gaze, as moscas até ficavam em cima da gaze, mas ela não conseguia atravessar a gaze para ir na carne. Uns dias ele começou a ver, né? Os primeiros dias ele viu lá no primeiro dia que a mosca entrava, ela botava os ovinhos, né? Tanquinhos ali. Aí, passado alguns dias, ele viu que naquele frasco que estava aberto, surgiu larvas. O que estava fechado, lacrado, não surgiu, e o que estava com a gaze também não surgiu larva, né? E aí ele conseguiu provar o quê? Que essa larva não surgiu da carne, né? Porque senão aqueles outros 2 potes que ele colocou fechado também teria larva. Ele conseguiu provar que a larva fazia parte do ciclo de vida da mosca, tá? Agora, eu quero aqui, vamos ver aqui um negócio aqui. Vamos pegar uma pessoa aqui para me responder uma coisinha aqui. Felipe, lá do primeiro C. Fala para mim, Felipe, por que ele tampou, né? Por exemplo, ele deixou um frasco, né? Red deixou um frasco aberto, que a mosca entrava e saía. O outro ele lacrou. E por que ele colocou um frasco, ele colocou só uma gaze? Qual que é a ideia dele? O que ele queria provar quando ele deixou só essa gaze? Fala para mim, Felipe, lá do primeiro C. Cadê o Felipe? Professora, depois eu posso falar, se souber? Pode. Cadê, Felipe? Abre seu áudio aí para você responder. Felipe sumiu? Tá na aula não, Felipe? Felipe. Então responde aí para nós, por favor. Ele tá sem microfone, professor. Tá sem microfone, Felipe? Tá, tranquilo, então. Pode falar, então, Vitor. É que, para provar que mesmo que as larvas iam botar na gás, aí ia crescer os ovos e ia provar que é os ovos da moça que... Então, olha só, né, ele conseguiu, a mosca não conseguiria entrar, né, naquela que tinha a gaze, mas vamos pensar, a gaze é um tecido todo furadinho, e aí deixava entrar o ar, porque eles acreditavam também que o ar tinha uma força vital. Então, para eles, é como se o ar fosse uma coisa mágica, que o ar conseguia... Mas então, pode perguntar? Pode perguntar. Mas então, ele vai comprovar então que a força brutal do ar que vai surgir a vida. É ele que vai comprovar isso, né? Que é a força do ar que vai surgir a vida. Não, olha só. É assim, quem acreditava na abiogênese, que o ser vivo nascia da matéria bruta, eles achavam, né, que então o ser vivo poderia nascer daquilo que não tinha vida. E aí, por fim, quando foi acabando, quando todo mundo começou a desacreditar dela, eles achavam também, quem acreditava na biogênese, que o ar tinha uma força vital, que o ar gerava vida, né? Aí o Red fez o experimento e ele deixou um frasco com a gaze, por quê? A gaze, como ela é toda furadinha, o ar pode passar. Então, se o ar gerasse vida, né? Se o ar fosse ali como se fosse um tempero, alguma coisa para aquele... como se ele estimulasse a geração da vida, o ar estava passando e ia na carne. Então, ali, se o ar tivesse alguma coisa com isso, aquele frasco que estava só com a gaze também ia gerar larvas. Tá? Aí ele conseguiu provar, ali também, ele conseguiu provar que não tinha nada a ver com essa parte do ar também. Tá? Então, ele conseguiu provar o quê? Que a vida só poderia surgir a partir de outra vida pré-existente. Então, ele conseguiu provar que daquela forma ali não surgiria, né, ou uma vida não poderia surgir da matéria bruta, né, com esse experimento que ele fez. Beleza. Só que mesmo fazendo esse experimento com a gaze para provar que o ar não gerou vida, né, ainda tinha alguns cientistas que acreditavam que o ar tinha força vital, sim. Tá? Então, os outros cientistas começaram a falar o seguinte: tá bom, Red, você provou que esse negócio da carne, que essas larvas
não tem nada a ver com a carne nem com o ar, que ela faz parte do ciclo de vida da mosca. Beleza, a gente entendeu isso. Que essa larva só surge por quê? Porque a mosca cruzou com uma outra mosca, e aí ela vai botar os ovinhos, dos ovinhos sai uma larva, e essa larva se transforma numa mosca de novo. Beleza, então a gente entendeu que não é o ar e que não é a carne que gera essa vida. Mas existe sim uma força vital no ar. Então eles acreditavam ainda que para outras coisas o ar podia gerar vida. E aí é que eles começaram a fazer uns outros experimentos, tá? Eles começaram a fazer, por exemplo, teve outro cientista aqui, né, chamado de Nida, que ele acreditava muito nessa abiogênese. Então, ele entendeu lá o experimento de Red, mas mesmo assim ele não deixou de acreditar na biogênese. Ele ainda acreditava que o ar poderia fazer surgir ser vivo, que o ar fazia surgir do nada um ser vivo. E aí ele pegou e fez um experimento. No experimento de Nida, ele fez o seguinte, pegou um caldo nutritivo com verduras, carne, né? Ferveu esse caldo. Então ele fez com um experimento num tubo, num balão ali, né? Na verdade, de fundo chato, com a boca aberta para a entrada do ar, e o outro balão ele deixou ele todo fechadinho. E aí ele ferveu, só que ele ferveu por um tempo muito pequeno, né? Não deu para ferver uma temperatura alta e nem por um tempo grande. E aí, quando ele foi olhar, estava cheio de micro-organismo. Então, ele achava o seguinte, se eu fervi, matei tudo. E aí, esse micro-organismo surgiu da onde? Do ar. Então, no que estava fechado, ele também acreditava o quê? Que mesmo o ar que estava ali dentro do frasco já era o suficiente para gerar vida. Então, ele acreditava que o ar gerava vida. Só que o que Nida errou do experimento dele? O tempo e a temperatura. Então, ele ferveu esse caldo por uma temperatura muito baixa e por pouco tempo, né? Aí, depois, veio um outro cientista, um outro pesquisador, né? Chamado de Lázaro Spallanzani. E aí, o que ele fez? Ele também usou esse caldo nutritivo igual Nida usava. Só que ele ferveu esse caldo por mais tempo. Como ele ferveu em alta temperatura e por um tempo maior, quando ele foi olhar no microscópio, não tinha nenhum micro-organismo. Então, ele conseguiu ali, né, tentar provar que o ar não gerava vida, né? Então, a explicação de Spallanzani, ele alegou que Nida não havia fervido a solução nutritiva por um tempo suficiente, né? E aí ele não matou todos os micro-organismos, tá? Para poder esterilizar aquele caldo. E ele afirmou também que a rolha que Nida usava não tinha vedado totalmente o frasco, né? Porque quando o Spallanzani ele fez o experimento dele com o caldo nutritivo, né? Os balões que foram colocados nos caldeirões do caldo, ele deixou esfriar, e aí depois que esfriou é que ele viu que tinha micro-organismo. Então ele deixou esfriar os que estavam abertos, e aí ele viu que tinha micro-organismo aqueles que ele deixou esfriar. Ou seja, entrou em contato com ar, e aí apareceu micro-organismo. Mas, na verdade, não é porque o ar gera micro-organismos, é porque no ar já tinha micro-organismos. Então, o próprio ar tem micro-organismos ali, tá? Então, só que aí Spallanzani não conseguiu explicar muito bem. E aí Nida ainda conseguiu sair vencendo ali nessa história. Depois de Nida e Spallanzani, vem um outro pesquisador chamado Louis Pasteur. Bom, o que esse Pasteur fez? Então, ele foi na mesma ideia de Nida e Spallanzani. Ele pegou um caldo nutritivo, um caldo de carne com verduras, ferveu por um tempo muito alto. Só que a diferença que ele fez é o que, na boca, ele não usou rolha. Na boca do frasco, ele não fechou com uma rolha. Ele fechou com o quê? Ele pegou um tubo, né, de vidro, aqueceu esse tubo e entortou esse tubo, para ele ficar parecendo um pescoço de cisne. Então, ele ficou com o tubo meio torto. Aí ele aquecia, quando ele aquecia, o que acontecia? O caldo fervia, passava do estado líquido para o gasoso. Então, o vapor desse caldo passava pelo tubo. E aí, lá no tubo, ele começava a resfriar. E aí, ele passava do estado gasoso no tubo para o estado líquido. E lá, quando o ar entrava, os micro-organismos ficavam presos nessa poça d'água que estava no tubo. E aí, quando o ar entrava,
não contaminava o caldo nutritivo. Então, ele conseguiu provar que não é o ar que gerava vida. Por quê? O ar passava. Só que esse tubo que ele fez, ele serviu como se fosse um filtro, que barrava os micro-organismos de entrar, né, no caldo. Então, ele conseguiu provar que o ar não gerava vida, mas que sim, que havia vida que havia vida no ar, e que essa vida não foi gerada pelo ar. Eles estavam ali, são seres que vivem no ar, né? São micro-organismos que eu posso encontrar no ar, que seria fungos, bactérias, né? Até mesmo vírus, que não são considerados como seres vivos, mas que estavam ali, tá? Então, o experimento de Pasteur serviu para provar definitivamente que a biogênese estava errada, que o ar não gera nenhuma, que os seres vivos não podem surgir da matéria bruta, que para um ser vivo surgir, tem que ter outro ser vivo pré-existente. Então, um ser vivo só surge de outro. Aí, só que quando Pasteur provou isso, eles começaram a cobrar dele. Aham, então tá, Pasteur. Então, da onde surge o primeiro ser vivo? Né? Foi aí que Pasteur não deu conta de explicar. E aí, mais tarde, né, surgiram dois pesquisadores chamados de Oparin e Haldane. Né? Então, ninguém já acreditava mais na biogênese, né? Todo mundo sabia que um ser vivo surgia de outro ser. E aí, esses dois pesquisadores, um chamado Oparin e outro Haldane, eles começaram a estudar a Terra primitiva para ver como que eram as condições da Terra primitiva e para ver como teria surgido os primeiros seres vivos. Então, Professora, qual é o nome deles? Oparin, deixa eu ver aqui, ó, vou colocar um outro slide que aí tem o nome deles, peraí. Oparin e Haldane, aqui o nome deles, tá? Então, Oparin e Haldane, eles foram quem descobriu como que surgiria, assim, a hipótese que é mais aceita, porque tudo que a gente está falando nessa aula é hipótese. Então, a hipótese mais aceita para o surgimento dos seres vivos é dada por Oparin e Haldane. Essa hipótese é conhecida como hipótese química, tá? Bom, então, segundo Oparin e Haldane, a Terra primitiva, lembra que a gente falou lá do Big Bang, que o planeta seria como se fosse uma bola de fogo? Então, eles acreditavam... Pode falar. Mas e as terras primitivas? Seria tipo o nosso planeta mesmo, né? Isso. Como que seria o nosso planeta no início de tudo? Como ele era, né? Então, tipo assim, formou o planeta. Aí depois ia aparecer um ser vivo. Então, como que era a condição desse planeta primitivo? Né? Então, por isso que fala Terra primitiva. Então, seria o nosso planeta na origem dele. Como ele surgiu? Né? Aí, eles acreditavam o seguinte, que no início de tudo, o planeta era uma bola de fogo, lá pela explosão do Big Bang, né? Que chovia bastante. Então, quando chovia, o que acontecia? Com o passar de milhões de anos, chovendo e chovendo, o planeta se resfriou. E sempre o planeta ele sofria impactos com meteoros. Então, os meteoros vinham, né, e se chocavam com a superfície do planeta. Quando o meteoro chocava com a superfície do planeta, formava depressões na superfície. E aí, quando o planeta resfriou, e aí começava a chover bastante, a água da chuva começou a acumular e formar os primeiros mares primitivos. Bom, na atmosfera, o ar que existia nessa época era irrespirável, porque tinha hidrogênio, né? Mas hidrogênio ele é inodoro, incolor, até aí tá tranquilo. Tinha vapor d'água, que até hoje tem vapor d'água, né? Até aí para nós é tranquilo. Só que tinha amônia, que é o NH3. O que é a amônia? A amônia, ela tem um cheiro, né? É como se você pensasse, você deixar uma urina no banheiro, né? Uma semana, um mês ali, uma urina e ninguém deu descarga. Então, aquele mau cheiro, aquele cheiro horrível, é o cheiro da amônia. Então, o planeta tinha esse cheiro horrível. E tinha CH4. O que é CH4? Metano. O metano também é muito fedido, né? Fala-se que o metano é o cheiro de pum, né? Então, a atmosfera que a gente tinha era irrespirável. Não tinha condição de alguém respirar essa atmosfera. E outra coisa, além da atmosfera ser irrespirável,
né, os gases que tinham ali eram muito mal cheirosos. Então, não tinha ser vivo que conseguisse respirar ali. Então, seres que respiram oxigênio não existiam. Outra coisa que ele conseguiu ver, né, ele conseguiu provar que, como não tinha oxigênio, não teria também camada de ozônio. O que a camada de ozônio é? O ozônio é o O3. Por exemplo, o oxigênio, que é o ar que a gente respira, é O2. Ozônio é O3. Se não tinha oxigênio, o planeta sofria com constante radiação ultravioleta do Sol. E outra coisa que eles preveram também é que, como o planeta ainda era meio que quente, lembra, sempre quando está muito calor, quando chove, chove com descarga elétrica, com muito raio, né, muito trovão. Então, nessa época, eles acreditavam que as chuvas fossem assim, que tinha muito raio, muito trovão. E uma outra coisa que eles também observaram é que tinha também vulcões em erupções. Tá? Então, ali emitia gases que eram tóxicos para a atmosfera. Então, eles acreditavam que no início a atmosfera era irrespirável e nenhum ser vivo conseguia sobreviver. Então, no início, não teria nenhum ser vivo ali. Aí, o que eles começaram a analisar, e eles fizeram até depois, um outro pesquisador fez um experimento para comprovar isso, e ele conseguiu provar, é que a radiação ultravioleta do Sol e a descarga elétrica faziam com que esses gases que estavam na atmosfera, quais gases? Hidrogênio, vapor d'água, metano e amônia, se combinassem. E aí, o metano combinava com a amônia, com o hidrogênio, com a água, e aí eles escorriam, né, igual está na imagem 2 aqui, ó, para os lagos primitivos. E lá nos oceanos primitivos, ocorria uma reação química que fazia essas moléculas se organizarem. E eles acreditavam que daí surgiu as primeiras moléculas vivas, que eles deram o nome de coacervados. Então, eles acreditavam que a Terra, no início, era irrespirável, né? Tinha lá carbono, que vinha da erupção vulcânica, tinha o azoto, né? Só que esses gases aqui, ó, né? O oxigênio não era possível, né? A não ser quando quebrava a molécula de água. Então, não tinha esses gases que a gente respira hoje, né, com o oxigênio livre na atmosfera. E que os coacervatos seriam a primeira forma, né, de vida, e que esses coacervatos, eles surgiram a partir da associação ali da amônia, metano, hidrogênio, vapor d'água, que reagiram pelas descargas elétricas. E aí surgiram esses coacervatos. Aí depois a gente vai ter aqui Oparin, né, e Haldane que propuseram isso. Depois a gente vai ver o experimento de Miller. Miller, ele fez um tubo, né, que recriava as condições da Terra primitiva. Então, ele criou esse equipamento aqui, e ele fazia o quê? Aqui dentro dessa cúpula, ele colocava o CH4, que é o metano, NH3, que é a amônia, H2O, que é a água, e hidrogênio, gás hidrogênio. Colocava esses gases aqui. E aí ele dava descarga elétrica, tipo igual os raios, né? E ele colocava também aqui radiação ultravioleta. E aí ele via que essas moléculas se organizavam e formavam compostos orgânicos. Então ele conseguiu comprovar que realmente, nem nessas condições da Terra primitiva, essas moléculas poderiam se organizar e formar os primeiros compostos orgânicos. Tá? Meninos, vamos só voltar aqui um pouquinho. A aula acaba já 25, não é? 11h25. 11h25. Então, nosso tempo a gente até já passou um pouquinho.